E para falar de cotação de café, ninguém melhor do que o Eberson Vilas Boas, o Ebinho. Obrigado, Ebinho, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Gustavo. É um prazer estar aqui para falar desse café, né? Que ultimamente está emocionante, né? Eu quero saber como é que você ainda está fazendo para ter cabelo preto com esse mercado todo aí, ou você está pintando? Ô, Gustavo, tem que manter o nível das emoções controlado, que aí não branqueia. Tá muito calmo aí para poder... Depois você ensina essa aula de yoga pra gente aqui, poder calmar. Mas é bem, né? Você pega, por exemplo, né? A gente estava aí todo entusiasmado com o mercado. Aí nesses últimos dias aí, um banho de água fria em relação ao preço aí. Como é que o mercado está enxergando, né? O que está acontecendo com o café nessa posição atual? Gustavo, eu gosto de olhar o café, o mercado, de duas maneiras, né? Primeiro, a parte técnica. Se a gente for olhar os últimos vencimentos da tela de Nova York, a gente percebe que os fundos, ou quem tinha posição grande, e são grandes números, né? 20 milhões de sacas, certo. 18. Então eles estavam liquidando aquelas posições com o mercado para cima. Então tivemos recorde de Nova York, 4,30 e por aí vai, né? Nesse vencimento, o que chamou a nossa atenção é que os fundos estão liquidando. O vencimento das opções é agora quarta-feira. E todo esse movimento já está ligado intimamente com essa liquidação desse vencimento março. Só que diferente dos outros vencimentos, inclusive eu esperava um movimento para cima, como ele fez 5 vezes consecutivo. Certo. Só que dessa vez ele resolveu liquidar essa posição com o mercado para baixo e empurrou o mercado lá embaixo. Então, a parte técnica e gráfica, ela é importante por causa disso. Tem hora que os fundos, ou quem está posicionado, joga o mercado muito lá para cima, e muitas vezes sem motivo, ou lá para baixo também sem motivo. Que motivo que tem para cair 21% em 10 dias? Né? É um movimento muito bruto, digamos assim. Então, o mercado ele fica meio dividido, e tem uma análise que a gente faz, e eu estou mais propenso para essa, que é a hora que liquidar esse vencimento, pode ser que o mercado... quarta-feira. Quarta-feira Certo. É o vencimento das opções. E depois tem o primeiro dia de entrega. Então são duas facadas, uma agora, dia 11, e a outra dia 19 de fevereiro, que aí sim o vencimento março ele vai caminhar para ser liquidado de vez, né? Certo. Pode ser que depois que passar toda essa movimentação, o mercado dê uma recuperada. Não vai ser uma recuperada muito grande, eu acho. Só que não vai continuar caindo. Eu espero que não. Hoje o fechamento foi positivo, né? Já foi em alta, quase 300 pontos, chegou a 600. Mas amanheceu embaixo também. Ele amanheceu embaixo. E uma coisa interessante, Gustavo, que a gente que está no dia a dia é mais fácil ficar olhando, né? Certo. Se a gente abre o gráfico dentro do dia, que chama intraday, a gente vê que as realizações foram dentro do dia. Então a gente viu 3 vezes o mercado ir a 900 de alta e fechar em baixa, no mesmo dia. Certo. 3 vezes. 600 de alta, fecha com 1.000 de baixa. Então as realizações, diferente da de hoje, que fechou com 300 de alta, elas foram dentro do dia. Para esse movimento de 10, 15 dias, mostra que o mercado ele era muito vendedor. Entendi. Para qual motivo? Tem café sobrando no físico? O café que tem é o que está na mão de vocês, produtores. Não tem café na mão privada. E a demanda de lá vem. Então vamos deixar a parte técnica um pouquinho de lado e vamos falar do fundamental, né? Certo. O que o mercado tem olhado muito, eu assisti uma palestra, tem 1 mês e pouco, de uma grande empresa nos Estados Unidos, e ela mostrou um gráfico para final de 26, final de 27, final de 28. No rodapé do gráfico estava escrito: se o clima contribuir, a gente vai ter essas projeções. Certo. E essa tela circulou o mundo inteiro, muitos comentários. Eu acredito que essa sensação de que se o clima contribuir, né, você tem o se, né? O clima tem que ajudar. Pode ter um superávit no final de 26, no final de 27, no final de 28, que era até onde ia a análise. Eu acho que a gente concorda, né? Diante dos plantios que teve, sim, renovações. Esse clima contribuir qual clima, de qual período? Desse período, de 3 anos, daqui para frente. 3 anos daqui para frente, daqui pra frente.
Não contando com geada nem com seca, né? Em chuvas regulares. Eu falo assim, mais ou menos certo. O clima mais ou menos certo. Certo é relativo, mais ou menos certo. Mais ou menos certo. É sem o problema. Agora, esse período está chovendo demais, mas e para frente, né? Será que a chuva vai se estender? E a próxima? O medo da gente chover muito agora e para lá na frente não chover mais. Isso que eu ponho medo. Só que, Gustavo, se a gente olhar 50 anos, assim, ninguém quer que o preço caia, né? Eu não quero. Né? Para todos nós, e como cooperativa, é importante que o preço suba. Não suba muito também, porque fica insustentável, né? Do lado de quem bebe o café. E outra coisa, depois que o tombo é maior, quanto mais sobe. Maior. Então, digamos que. Você pega, por exemplo, o café até hoje está em torno de 1.900 e está todo mundo achando ruim. Exatamente. Então, esse cenário mais longo, e se a gente esticar para 50 anos, a gente vai ver que os grandes movimentos é porque tinha algumas projeções. Porque os fundos que eu sempre falo deles, quem tem dinheiro, quem movimenta, foi quem vendeu 10 milhões de sacas em 10 dias, papelada, só papel. Certo. Os fundos saíram de 20 mil lotes para 7. Então venderam 13 mil lotes. Isso vai dar quase 5 milhões de sacas. Em 10 dias. Em 10 dias. Então os fundos eles antecipam esses boatos. Não choveu nada, o clima não contribuiu e vai faltar o café, vai ficar difícil, a oferta é curta. Ele vai recompor tudo de novo. Quando? Difícil prever, né? Então, se eu estou entendendo certo, vamos supor, de acordo com o que está chovendo bem, o café está granando bem, o mercado já viu que vai ter café em 2026, esses fundos começam a vender. Começam a vender. Eles esperam colher. Então, realmente, não é a previsão que interfere no mercado, os fundos já enxergando o café e eles já vão vendendo. Antecipando. Aí a gente fala assim, não é o café vendendo porque é papel. Exatamente. Mas existe uma ação. A ação é de vender os fundos. É de vender. O contrário entendi. também é assim, teve uma geada rápida aqui, não sei o quê, ou uma previsão de geada, explode. Começa a comprar. E aí que o preço sobe. Então sobe não por causa da expectativa, e sim porque já tem fundos comprando ou vendendo. Exatamente. Aprendi mais uma. E é isso que acontece. Né? Por isso que é difícil de explicar. Então os fundos vai lá e bate. Por isso que tem essa análise de que a hora que passar esse movimento técnico, ele pode dar uma reconstruída. E o produtor, está vendendo? Gustavo, por incrível que pareça, ó, quando ele estava 2.300 a 2.400, a gente negociou por aqui 5 mil sacas na semana. Certo. Semana passada foram 13 a 15 mil, na outra de trás de 13 a 15 mil sacas. É um bom termômetro. Então, respondendo, ele vendeu, viu? 3 vezes mais do que quando estava 2.400. E ele não vendeu futuro, ele vendeu físico. Certo. Ele vendeu físico. Porque acho que quem tem fica com medo, né, Gustavo? Porque embora perdeu ali 300, 400 reais, mas é um produto de 1.900, 1.800 e pouco, que dá lucro. E é um valor alto. É alto, né? É um valor muito bom. O ano passado, quando ele chegou a 1.500, todo mundo vendeu, porque o 1.500 era ótimo. Excelente. Era um sonho. Vende e põe dinheiro no bolso. Então, isso causa no produtor uma maneira diferente de olhar o mercado, né? Porque depois que ele vendeu o ano passado, em janeiro, fevereiro, ele foi a 2.700, 2.800, porque todo mundo já tinha vendido. E os fundos perceberam aquilo e foram liquidando os vencimentos para cima. Certo. Esse ano foi o contrário. Uma outra linha de raciocínio que tem no mercado é o seguinte: enquanto o Brasil segurou um pouco, estou falando do Arábica e do Conilon, certo. Se somar o estoque, que o pessoal divulga, não é nosso, não é meu número, nosso, né? Existe 30% de Arábica na mão dos produtores. 30% ainda? 30%. Da safra de 25? De 28 a 30, 25. Da safra de 25. 25. Tá. E do Conilon, em torno de 50%. 45 a 50. 50% do Conilon? 45 Nosso primo rico mesmo, né? 45 a 50. Eles estão segurando? Eles não gostam de falar, mas quando você olha, não, o café tá para limpar, falta limpar, o meu vou limpar ainda, não limpei, e por aí vai. Então, esses são os números. É a hora que você junta. Nós já estamos em fevereiro. Daqui a pouco o café começa a madurar. Abril? Com 210. Abril já vai ter fruto maduro. Abril, maio, né? Isso. Uma safra vem chegando, e uma safra melhor que a passada, na nossa opinião. Melhor. Uma safra melhor. Uma safra melhor. Mas não é super safra. Não é super safra. Não é super safra. Então o mercado fica nessa, né? Mas tem que analisar os custos dele direitinho. E na minha opinião sincera,
dívidas financeiras que não estejam travadas em café, o produtor tem que pensar direitinho. Certo. Porque a gente não sabe. E se esses fundos juntar esse resto que tem, mais a futura, e começar a olhar para 27, e o clima contribuindo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é perigoso. É perigoso. Se a gente olhar 3 anos para trás, quanto estava Nova York? 1,80? Isso. Todo mundo pedindo para Deus, para Nova York para 2. 2, Né? Isso tem o quê? 3 anos e pouco. Sim, sim. O café deu aquela barrigada e depois ele veio todos aqueles problemas climáticos, né? Por isso que a gente fala que, para mim, o clima é a principal variável. É ele que determina se o preço sobe ou cai. Tá. Estão falando aí, né, de super safra, tá falando aí projeção de 70, 75 milhões de sacas de café. Esse volume de café, você acha que acalma bem o mercado ou não? Ou se não vê isso, ou se isso realmente surpreender e vir mais café? Qual que é a leitura que... A Conab falou em 66 milhões e trouxe a frase lá, recorde, né? Ela errou no recorde porque... Para mim, a pior coisa ali foi a frase recorde. Isso. Tá? Isso aí... Que na realidade, sabe, Ebin, esses volumes, deve bater esses volumes até mais. O problema é que quando você pega isso pela área real de café, que a Conab divulga, dá um número exorbitante. Se você pegar aí 2,2 milhões de hectares, nós temos no Brasil, segundo a Conab. 66,2 dividido por 2,2 vai dar coisas assim de torno de 34 sacas de café por hectare a barrer, de fora a fora no Brasil. Barrir, isso é bizarro, né? Como é que... De média? Média. Fazendas excelentes têm muitos com dificuldade de bater média nesse patamar. Então, realmente... E eu vejo o seguinte, pelo histórico, isso é mais uma análise minha. Esse ano, o Brasil está indo para 27 sacas de café por hectare. Se você botar com 2,2, né, ele vai ficar bem aquém da previsão dela. Se você botar para 2,5 milhões de hectares, você vai bater próximo de 70 milhões de sacas de café. O ano que passou agora, 22 sacas de café por hectare, que foi a média brasileira que nós tivemos. Então, nós viemos de 22 e 25, né, em 2025. Esse ano, para mim, é 27. Era 26. Por causa dessa chuva, eu estou jogando para 27. Só que em 2020 foi 31 sacas de café por hectare. Então. Lá foi super safra. Agora, e que não deve repetir. Em 2019, choveu o ano inteiro quase que o dobro do que choveu em 2025 para nós. Nós tivemos uma chuva espetacular no inverno, não tivemos período de seca no inverno. Nossa seca foi úmida no inverno. Isso faz muita diferença. Então, isso originou uma super safra de 31 sacos de café por hectare, de fora a fora. Agora, aqui não tem como, né? Nós começamos o ano passado com veranico, nesse mesmo momento que está chovendo agora, o ano passado foi seca. 40, 45 dias sem chuva. Super safra é bem. Não tem jeito, né? Aí é uma safra muito boa. Uma safra, você pega, estamos vindo de 22 sacos de café por hectare e vamos meter uns 27 sacos de café por hectare, espetacular. Mas não é igual de 2020 para dar super safra, né? O grande problema da Conab, que eu acho que é a maior ingenuidade, é essa questão da área, né? A área dela está errada, está baseando em área errada. Está baseando em área. Porque se você pegar, por exemplo, o ano passado foi 40 milhões de sacas exportados. No anterior, 50 milhões de sacas exportados. Mais uns 20 e poucos milhões de consumo. Ué, tem que sair 70 milhões todo ano daqui. Se não sair 70 milhões, da onde que sai esse café? É verdade. Agora, Gustavo, o mundo consome esse café, entendeu? Se é 66 ou 70 que o mercado fala, e se a gente puxar todos esses números, esticar para 5 anos, 10 anos, a gente vê que a conta ela não fecha direito. Né? A conta não fecha bem. Mas, né, vamos... Mas se você jogar para 2,5 milhões de hectares, a conta fecha. A conta fecha. Eu já fiz isso. Então, beleza. O mercado, de modo geral, na média, fala em 74. Certo. Esse é o número médio. Que o mercado está acreditando. O mercado está acreditando. Porque a Conab, então, o mercado não acredita na Conab. Se a gente olhar 10 anos, a média sempre foi um pouquinho acima da Conab. Então a Conab está na parte de baixo, tem outras empresas na parte de cima, a média. Então a média é 74. Exporta 40, 43. Consome 20, 22. Isso. Concorda? Isso. Não tem uma sobra muito grande para o final do ciclo 26. Certo. Mas o que os fundos olham não é só isso. Eles olham o resto do mundo. Isso, lógico. O resto do mundo. E os outros países produtores? E os outros países produtores, como é que estão? Olha para você que curioso. A exportação total do Brasil, do mundo em 25
foi 3,6 milhões de sacas a mais que 24. Certo. Beleza? O Brasil exportou 10 a menos. Por quê? O café ficou na mão do produtor. Se o Brasil exportou 10 a menos e o mundo exportou 3 a mais, então foi 13 milhões que o mundo produtor negociou enquanto nós seguramos. Entendi. Isso eu acho que é um risco. O risco de quem? O risco do sistema. Os outros países ganhar o mercado e o Brasil não... É o risco do sistema. Por isso que os fundos, eles não perdoam, tá, Gustavo? Sim. Isso aí é falar, não, vai subir, vai subir, vai subir. Se eles estiver com a cabeça fixada numa sobra final de 27, que eles falam de 10, 15 milhões, é arriscado o negócio assentar mais. Entendi. A gente não pode descartar isso. Quando? Não sei, ao longo do tempo. O ano passado, se a gente for olhar os gráficos, o mercado cedeu para esse nível que está hoje em junho e julho. Não tinha café e, de fato, não tinha nem na mão do produtor. Não tinha nada. Não tinha nada. Ninguém tinha café. Foi lá para cima. Isso. Só que a hora que entrou a safra, sem frente fria, sem geada, tudo correndo mais ou menos bem, junho e julho o mercado assentou, veio para 1.700 e pouco, 1.750. Era que eu vendi, eu lembro. Em agosto subiu 40%. No momento em que o pessoal falava, nossa, o mercado vai derreter mais, subiu 40% no mês de agosto. Então a gente não pode perder também totalmente as esperanças. Sim, né? sim. Não pode descartar por um lado, mas também quem garante que, tomara que não, mas a nossa safra não vai ser uma safra chuvosa. Nós tivemos um ano que a safra foi chuvosa, caiu muito café no chão. Perde muita qualidade. Perdeu qualidade. Começa a germinar café no chão. O café tá lá? Tá lá, só que a gente perdeu qualidade. Tá entre aspas, tem os café que começa a germinar no chão. Olha o que nós estamos vendo, coisa que nós nunca vimos. Sim, eu, pelo menos, eu sou novinho, nunca tinha visto. Talvez você já viu, mas eu não. Diferencial positivo para os fine cup, né? Os café fino. Você vende em Nova York mais 40, mais 30. Por quê? Não tem. O percentual de café que caiu ano passado foi maior. Essa safra 25. Então teve uma quebra na safra, mais café no chão, mais moca, e por aí vai. E o mercado quer esse café, não tem. Entendi. Não tem. O que tem está na mão do produtor. Né? Então, é um cenário que nós vamos descobrir juntos como que ele vai ser daqui para frente. Né? Entendi. Webinho, você acha que você é muito bom para acertar umas tendências, apesar que é mais difícil acertar essas tendências. Eu erro muito, isso. Não, erra também porque é lógico, né? Mas assim, teve uns grandes. Desde quando teve café completo, já acertou algumas boas tendências aí. Se você não é cafeicultor, certo? Meu pai é, né? Meu pai é, mas. Inclusive, eu tive com ele esse fim de semana, eu cutuquei ele umas 4 vezes. Falei, pai, e o café e tal? Quietinho, não falou um A. E ele tem café ainda para vender? Tem café? Tem. Então tá, você recomendaria teu pai segurar café? Isso é pessoal, tá, gente? Né? E não tá falando como especialista aqui, hein? Olha lá. Não vai misturar as coisas. Não mistura as coisas não, pelo amor de Deus, tá? Não é. Como produtor, você aconselharia teu pai a segurar mais café ou vender por partes ou esperar aquelas bolhas que em maio normalmente dá umas 2 bolhas em maio. Em maio costuma ter uns repinque, né? Depois cai. Né? Sempre tem uma ou 2 bolinhas de preço. Como é que você falaria pro teu pai? Inclusive, essas bolhas que dá no mercado, Gustavo, esse ano ele é um pouco diferente, né? Certo. A gente já viu que o janeiro e fevereiro já foi diferente. Aquele repique que a gente esperava, ele não apareceu, foi para baixo. Mas voltando, né, no caso dele, ele não fez futuro. Certo. Esse ano ele não travou. Então eu aconselharia ele a vender esse café. Né? Daqui a pouco tem que fazer colheita e põe esse trem afundar mais. Então a gente não sabe. Então eu aconselharia a vender, faz o pé de meia, para ele fazer vender tudo agora ou ir parcelando? Não, é um resto que ele tem, né? Parte ele já vendeu, veio vendendo. Então é um resto. É os 30%. Entendi. Eu aconselharia. 30% resta. Eu aconselharia vender, porque se ele já está caindo agora, a gente fica preocupado na safra, como é que vai ser na safra. Não, mas ainda tem abril, maio, né? Tem março, abril, maio, tem 3 meses aí que não tem safra. Mas tem o café na mão do produtor, né? Aos poucos ele vai ter que injetar esse café no mercado, né? Tem os outros países também que, querendo ou não, o Vietnã vendeu 50%, ele precisa vender isso com o Conilon. Para quem que ele vai vender, né? E me parece que o Conilon veio abaixo de R$1.000 com pressão vendedora também de produtor.
Então, não tem café na mão privada, né? Por isso que em diferencial ele ficou muito caro. Porque eu não posso obrigar você a vender, posso? Não tem condições, né? Não existe isso. Então, o cara quer comprar, a gente não tem, o produtor tem, mas é dele, ele vai vender a hora que ele... No ritmo dele. No ritmo dele. Então, eu aconselharia vender, faz o pé de meia para esperar a safra, explodiu, tem a safra inteira para vender. Entendi. Derreteu, o pé de meia está feito, ele vai aguentar segurar até setembro, outubro, novembro. Se explodir, trava café. Se explodir, trava o futuro. Entendi. Entendeu? Porque eu acho que segurar 2 safras, eu não sei, eu acho perigoso, mas tem gente que gosta, nada contra. Mas ele tem que contar com o risco, né? Devemos torcer para um problema climático de novo ou devemos torcer para que as coisas corram bem? Eu não torço para o climático não, viu, Gustavo? Eu acho acho que tem não. que correr bem, tem que ter uma safra bem. boa, o produtor precisa ter o café, né? O mercado também. É que negócio, né? Às vezes o café sobe muito, mas você não tem um volume de café para poder... Exatamente, e eu gosto muito de olhar a nível mundial. De repente um problema climático no Brasil. Aí o preço não vai subir por causa disso, talvez. Igual Nova York derreteu. E a gente vem de 5 anos de problema climático no Brasil, que os outros países estão fortalecendo a cafeicultura deles. A preocupação dos outros países ocuparem esse mercado e nós ficarmos depois no futuro aí sem esse mercado ainda pior, né? Então o Brasil tem que voltar forte como grande produtor, como grande volume para ocupar esse espaço de volta, para não deixar as outras cafeiculturas crescerem. Exatamente. Então eu espero que seja assim, uma safra boa, que o clima ajude e que tenha preço bom. Lógico. Tenha preço bom. Justo, né? Esse é o desejo nosso, né? Bem, brigadão por enquanto, viu? Obrigado aí por essa aula magna que você traz pra gente aqui. Estamos à disposição. Ajuda bastante a gente entender. O produtor tem que pensar de uma maneira mais fria, né? Eu sinto que... Eu sei, como eu não sou produtor, mas meu pai eu sei a dificuldade que é para fazer um saco de café. Nasci lá no meio do mato. É difícil. Então, na hora de vender, tem que pensar bem, né? Mas não pode ter muito amor também, não. Não tem que ser mais calculista. Tem que ser... É que a gente nunca acha que vai acertar a estratégia, né? Então... Exatamente. E mais grave que o preço, talvez seja a mão de obra, né? Porque essa sim... É as duas ameaças da cafeicultura, né? Que é clima e mão de obra. Eu acho mais fácil o problema do clima. Porque o clima a gente tem muita tecnologia, o produtor não sabe. A gente tem muita tecnologia que pode amenizar o clima, né? O problema de muita. Mas agora a mão de obra é mais complicada. A mão de obra está complicando sim, porque as soluções elas vão chegar todas, mas elas vêm com muito atraso, muito devagar. Agora para clima já tem bastante alternativas.